Oi, gente, tudo bem com vocês, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, gente, eu vim contar pra vocês como foi a descoberta da minha segunda gravidez. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, já quero começar esse vídeo pedindo que você que não é inscrito ainda, que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixe like aqui nesse vídeo, tá bom? Comenta bastante o que você achou desse vídeo. Deixe também já sugestões de vídeos para eu estar trazendo aqui para vocês. E é isso, então bora lá. Bom, gente, como eu falei, né, alguns vídeos passados, eu tenho um bebê de 8 meses, né? Meu segundo filho. E, gente, dando uma resumida muito básica dentro dos últimos acontecimentos de 5 anos pra cá, né, que foi quando eu parei de gravar pro canal. Enfim, saí da igreja, né, gente, parei de frequentar a igreja. Dado um certo tempo, conheci meu namorado, qual hoje eu moro junto com ele. Estava já com os papéis para fazer a laqueadura, gente. Eu tinha decidido, né, depois da Emanuele, de que eu não queria ter mais filhos, que ela seria a minha única filha mesmo, até porque, né, gente, filho dá trabalho, tem os gastos, e a minha experiência, tanto na gravidez quanto aí no pós-parto, e até o primeiro ano dela, não foi dos melhores. Então, por isso eu tinha decidido a não ter mais filhos e já tinha corrido atrás da minha laqueadura. Então eu estava até com os papéis, tudo certinho, já pronta, só esperando eles me chamarem para poder fazer a laqueadura. Daí eu conheci, né, o meu namorado, a gente se prevenia, né, gente, eu tomava remédio. Só que eu sempre passei muito mal com remédio, né, questão de hormônios. Sempre senti muita dor de cabeça, fico estressada à toa, fico com muita espinha, né, também acabava engordando, né, tendo aquele inchaço, retenção de líquido e tal, né, e enfim. Daí eu tomava, gente, da Iprovera, né, que é aquela injeção trimestral. Daí eu fiquei sentindo bastante esses sintomas, né, sem tomar remédio nem nada, eu já sinto muita dor de cabeça, né, tomando remédio piorou. Então eu troquei pela mensal, porém também não me adaptei, né, meu ciclo ficou totalmente desregulado, então eu não gostei. Depois disso, gente, eu troquei para a pílula. Porém, a pílula, gente, é aquela coisa, eu sempre esquecia. Então eu falei, é melhor eu arranjar uma outra coisa antes que eu engravide de novo, né? E aí, depois da pílula, eu decidi colocar o DIU de cobre. Daí eu coloquei, né, um DIU de cobre. E esse DIU, gente, ele ficou aí por 3 meses comigo. Quando completou 3 meses, eu descobri a minha gravidez. Como e por quê? Primeiramente, gente, porque o fio do meu DIU sumiu, né? Um certo dia ele fui dar uma verificada, né? Eu já tinha passado, tá, na consulta, um mês depois, tudo certinho como eles pedem, né? Pra fazer a verificação, ver se tá tudo certo. Estava bem posicionado, tava tudo certinho. E com 3 meses eu fui caçar o fiozinho, né? Porque eu tinha essa neurose, né? E ele simplesmente não estava lá, né? Daí eu me desesperei, né, gente? Fui no postinho novamente, né? Falei, olha, fui fazer aqui um toque pra ver se eu encontrava a cordinha do DIU, porque eu tenho uma neurose com isso, tenho muito medo de engravidar novamente, né? Por tudo que eu passei na minha primeira gravidez. E eu não encontrei. E aí eu fui, né? A enfermeira fez o toque, também não sentiu, passou pro médico, o médico também não sentiu. E a resposta que eles me deram era que eu tinha que fazer agora uma ultrassom para poder saber, né, como é que tava, se ele tava lá, se tinha saído para algum outro canto, se ele saiu e eu não percebi, o que eu acho muito difícil, né, gente? Mas enfim. E falou que eu tinha que esperar, né? E falou que era para eu aguardar a menstruação, se a menstruação atrasasse, para fazer um teste de gravidez. Fiquei revoltada por isso? Eu fiquei. Mas o que eles poderiam fazer, né, sobre isso, né, gente? Enfim. Daí passou o tempo, né? Eu comecei a perceber as minhas veias muito aparentes, né? Principalmente aqui no seio, no colo, aqui, no braço, enfim, muito aparente. Já comecei a estranhar.
Até então eu não sentia dor de cabeça, não sentia enjoo, não sentia nada. Só isso. Depois eu comecei a sentir meus seios um pouquinho mais sensíveis, né? Comecei a sentir também umas fisgadas no pé da barriga. E aí eu ainda fiquei de boa, fiz um teste, mas tinha dado negativo, então sosseguei. Falei, não é nada, é coisa da minha cabeça. Daí, tudo bem. Passou uns dias, chegou o dia da menstruação, a menstruação não desceu. Passou outro dia, a menstruação não desceu. No segundo dia, eu peguei e falei pro meu namorado, olha, minha menstruação não desceu, vamos fazer um teste, já que esse dia só Deus sabe onde ele foi parar. E eu tô sentindo algumas coisinhas, então vamos ver se é gravidez ou não. Queira Deus que não. Tudo bem, a gente foi, eu comprei o teste, fiz no outro dia no trabalho, logo de manhã. E, gente, tava lá o meu positivo. Eu vou ver se consigo deixar a fotinha aqui pra vocês. E tava lá positivo. E na hora que eu vi, gente, aquele teste ficando positivo, gente, eu me desesperei completamente. Porque eu não queria outra gravidez, eu não queria outro filho. Eu achava que eu não estava pronta. Eu ainda morava com meu pai. Então, gente, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha passado. Não em relação ao meu pai, a minha casa, que eu morava com ele, nada disso, gente, mas o medo de passar tudo novamente com a gravidez, aquele super enjoo, aquele mal-estar de sempre, ainda mais eu trabalhando. E o medo também, né, gente, do pai do neném não querer assumir, e eu ter que passar todo aquele perrengue que eu passei com o Emanuele. Nossa, eu fiquei super mal. E aí eu mandei a foto pro meu namorado. E já fui mandando também pro meu pai, pra minha madrasta. Porque eu não queria nem fazer mistério, gente. Eu não queria nem fazer mistério. Eu tava tão desacreditada. E tão... Ai, não sei como é que eu posso dizer, né? Eu tava tão desesperada mesmo que eu nem liguei. Eu falei assim, não, eu vou mandar logo, porque eu não tenho que enfrentar ninguém que fala pessoalmente. Já mando logo, já vai ficar todo mundo sabendo quando eu ver, vai ser aquela coisa. E, enfim, né? Meus amigos, meus colegas de trabalho também já estavam dizendo que tava grávida, principalmente o Gilberto. O Gilberto foi o primeiro, ele já tava falando desde sempre, você tá grávida, tu tá grávida, tu tá grávida. Eu também acabei fazendo esse teste pra provar que não. E aí, deu positivo, ele falou, já sabia, não sei o que e tudo. Gente, eu chorei muito, porque eu não queria. Eu pensei besteira, não vou mentir pra vocês. Mas, eu também falei pra Deus, né, que Deus sabia todas as coisas, né. E se ele achasse que eu tinha capacidade de criar mais um filho, eu só pedi muito pra Deus para que dessa vez eu não ficasse sozinha, gente. Porque o meu medo, o meu desespero era ter que criar mais um filho sozinho, 2 filhos nas minhas costas, sozinha. Enfim, graças a Deus, o meu namorado reagiu bem, né? Ele falou que tava comigo, que ia me ajudar no que precisasse, tudo certinho, né? Então, graças a Deus, eu tive muito esse apoio dele, né? Eu tinha mandado a mensagem pra minha madrasta, né? Então ela já falou assim, que venha com saúde, não sei o que, fazer o que, já veio e tal. E eu desolada, gente, chorando. Ai, fiquei muito triste, né? E ela falando que eu não devia estar triste, né? Porque filho é bênção. Era muito melhor ter vindo um filho do que ser uma doença e tudo. E eu concordo muito com isso, gente. Filho realmente é bênção, né? É melhor realmente. Mas eu fiquei meio chateada porque também, gente, só gravidez não planejada, então, é meio chateante, sabe? Mas enfim, né? Daí meu pai não me respondeu a mensagem, eu já fiquei assim, né? Com um aperto no peito, porque falei, meu Deus, o tanto que eu ouvi da Emanuele. Só que da Emanuele, gente, a gravidez da Emanuele foi um relaxo meu, né? Porque eu não me prevenia em nada, né? E do Anthony já foi diferente, né? Eu me prevenia, né? Então a gente tinha todo aquele cuidado pra evitar. Mas, enfim, né? E aí eu fiquei com muito medo de ouvir todo aquele sermão, toda aquela coisa. Gente, enfim, eu passei o dia no trabalho, foi num sábado, então eu trabalhava até meio-dia. Eu passei aquela manhã todinha angustiada, chorando e com muito medo de ir embora. Gente, eu quis enrolar até hoje 1 minuto pra não ir embora logo pra casa. Mas enfim, quando eu cheguei em casa, Val, né, minha madrasta, veio. A Manu já sabia, né, que ela falou. Então a Manu veio me perguntar se era verdade, que ela ia ter um irmão.
A Manu tava doida já, porque ela sempre queria ter um irmão, na verdade uma irmã. Ela vivia pedindo uma irmã. Ah, eu quero uma irmã, vou ter uma irmã, Jesus vai me dar uma irmã. Vou pedir uma irmã pra Jesus. Ela ficava sempre falando isso. E aí, quando ela soube que eu tava grávida, eu cheguei em casa, ela chorou também. Ela chorou e eu chorei junto. Ai, meu Deus. Só que ela, eu não sei se foi por emoção, o que que foi, mas eu sei que foi assim de desespero, sabe? Aquela coisa, eu imaginei, gente, passar tudo de novo. Enfim. E ela chorou e eu chorei, e ela me perguntou se era verdade, que eu ia ter um bebê, que ela ia ter meu irmão, eu falei que era. Enfim, né? E aí minha madrasta me abraçou, né? Ela veio me consolar porque ela viu que eu tava desesperada, ela viu que eu tava assim, sem chão, gente. Eu fiquei sem chão de descobrir essa segunda gravidez. Eu ainda falei pra Fernanda, você tava tudo pronto pra fazer a laqueadura, pra não ter mais nenhum filho. E agora mais um filho nas minhas costas. E, enfim, eu falava só que eu não queria, né? Mas meu pai também veio, me abraçou. Ele não me falou nada assim de bronca. Eu acredito, né, que tenha sido porque ele viu, né, primeiramente, que dessa vez, pelo menos, né, eu estava evitando, né, gente? Não foi por um relaxo, né? E eu tinha um pouquinho mais de tempo com meu namorado, né? Mais do que quando eu engravidei da Emanuele, né? Quando eu engravidei da Emanuele, eu tava com um mês de namoro ainda, né? E com o Antônio agora, eu já tinha o que? Acho que uns 8, 9 meses de namoro. Não é muito tempo também, né, gente? Mas, enfim. Daí o Antônio foi lá pra casa, tudo também, né? Falou com ele. Então, essa segunda gravidez foi bem mais... Foi melhor recebida pela família do que por mim, sabe? Na gravidez da Emanuele, eu fiquei meio desesperada. Mas eu também não fiquei assim, triste, não fiquei, sabe, cabisbaixa. Porque como eu falei, né, gente, eu sempre quis ser mãe, né? Então, da gravidez da Emanuele eu ainda fiquei feliz, né? Por descobrir a gravidez dela também. Mas a do Anthony foi totalmente inesperada, né? Ainda mais que eu estava evitando, então eu fiquei inconformada. Não fiquei muito feliz. E demorou uns dias pra eu aceitar essa gravidez. Daí eu fiz o exame de sangue, né? Pra confirmar. Foi na segunda-feira, eu fiz o exame de sangue. E aí veio de fato ali o positivo no exame de sangue também. E aí eu fui, né, me preocupar agora da localização do DIU, como é que tava o DIU, se estava tudo certinho, se a gravidez era no útero. Meu medo era a gravidez acontecer fora do útero também, né, gente? Então, a gente já marcou uma ultrassom particular, já tinha marcado pré-natal, tudo certinho. O pré-natal a gente marcou para depois da ultrassom, né? E aí na ultrassom que eu fiz, gente, eu já tava de 9 semanas, então, tipo, tinha 3 meses que eu tinha colocado o DIU quando eu descobri a gravidez. Eu já tava com 9 semanas, eu tinha uns 2 meses e pouco. Então, gente, praticamente eu engravidei no primeiro mês com o DIU, né? E eu não achei o DIU. O DIU não tava, pelo menos não estava visível no ultrassom, né, quando a gente fez. Então, não sei onde é que o DIU foi parar, e até hoje a gente não sabe. Eu tenho que fazer uma ultrassom do abdômen, né, mas ninguém pediu, nem na gravidez, durante toda a gravidez. Todas as ultrassons que eu fiz, nenhuma mostrou o DIU. Teve ainda uma médica que falou pra mim que a probabilidade de a placenta ter absorvido o DIU era grande, né, porque elas não conseguiam localizar de forma alguma o DIU, né, e é isso, gente. Até hoje eu não sei onde é que tá esse DIU, né? Eu tenho que fazer, inclusive, alguns exames pra saber se ele saiu, alguma coisa do tipo. Eu acho difícil ter saído, gente, porque eu não vi. Mas elas falaram que pode sair junto com a menstruação e a gente não perceber. Mas eu não sei, né? Enfim. E foi isso, gente. Essa foi aí a descoberta da minha segunda gravidez. Depois eu aceitei. Aproveitei muito a minha gravidez. A gravidez do Anthony foi tão tranquila, graças a Deus. Foi uma gravidez tão tranquila, tanto em sintomas como em tudo, gente. Em tudo. Foi maravilhoso. Se vocês quiserem, eu posso contar pra vocês também depois como é que foi toda a minha gravidez aí do Anthony, tá? Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.